alegria muito grande estar aqui com vocês. Agradeço o convite, agradeço a Pedagogia das Virtudes por poder, nesse momento, partilhar com vocês, assim como o professor Hélio e o professor Albino partilharam suas reflexões, também partilhar aquilo que vem inquietando, né, acho que todos nós, que são as relações do ser humano com a Terra, e de que forma nós, como filhos e filhas da Terra, podemos desenhar uma nova forma de relação. Bom, então vou convidar a gente a, nesse momento, né, fazer uma conexão com esse instante que a gente está vivendo, né? Acho muito importante a gente se dar conta do porquê e o para quê que a gente está aqui nesse momento. Que, de fato, quando a gente olha para a Terra, nossa mãe, que é a nossa casa comum, porque a mãe é aquela que gera a vida, que assegura a vida e que garante a vida. Então, quando nós olhamos hoje, né, para as nossas gerações, essa é uma visão que podemos acessar em qualquer site da internet, no Google, a gente vai ver várias imagens da Terra. Mas durante muitas civilizações era uma indagação qual seria a relação do ser humano com a Terra, a relação do ser humano com seu espaço de viver. Então, nós hoje podemos contemplar a Terra, contemplar, né, a proporção que existe entre água e terra, a Lua que circula, né? Então, nós vimos algo como se estivesse pronto, né? Mas é interessante a gente parar para pensar que esse instante que a gente está vivendo agora, na verdade, foi conspirado há pelo menos 15 milhões de anos atrás. Né? Há 15 milhões de anos atrás, esse instante que nós estamos vivendo foi conspirado. Né? No início, todo um processo de construção da vida, né, através dos encontros das matérias que compuseram o planeta Terra, a água, né, a composição dos elementos dialogando entre si para finalmente desenharem essa esfera, esse pálido ponto azul, né, que espirala em torno do Sol, né, uma velocidade absurdamente alta que nós não nos damos conta, e que nesse momento em que eu vos falo, essa mãe generosa está assegurando que nós possamos estar aqui. Não depende só do nosso desejo pessoal de estar aqui, a nossa permanência aqui. Nesse momento, os oceanos estão mantendo o mesmo nível de salinidade. Nesse momento, há uma troca dos gases da atmosfera, mantendo o mesmo nível de oxigênio. Se for um pouco menos, não tem vida. Se for um pouco mais, tudo explode numa grande combustão. Então, há uma inteligência implícita e impressa e expressa, subjacente a essa construção de milhões de anos atrás. Então, é importante, eu acho, trazermos essa reflexão para nos darmos conta de que, se formos analisar a construção da Terra, somos filhos de caos e ordem, né? Uma grande explosão que gerou um movimento, que gerou a Terra, que se transformou, que gerou os oceanos, que se transformaram, que geraram os continentes, que se transformaram. Então, nós somos filhos e filhas de caos e ordem e de processos de transformação. Então, isso para nós apazigua um pouco o nosso coração, sabermos que estamos vivendo mais um processo de transformação. E que talvez nesse momento nós estejamos mais conscientes ou nos abrindo com mais clareza para o significado dessas transformações. Porque, como dizia Tagore, né, ele poderia, em Olhando a Terra, recitar um poema do seu livro Gitanjali, quando ele dizia assim: fizeste-me sem fim, pois este é o teu prazer. Vives esgotando esta taça frágil e enchendo-a sempre de vida fresca. Atravessaste por montes e vales essa pequena flauta de cana e, soprando-a, encheste-a de melodias sempre novas. Vais vertendo sempre e vai havendo sempre o que encher. Porque essa é a seta evolucionária da vida. Esvaziar-se, preencher-se.
esvaziar-se e preencher-se. E nós, quando surgimos no planeta Terra, a partir de toda essa construção evolucionária, 99,9% do que existe hoje como realidade planetária já estava aqui. 99,9%. Nós somos mais do que a cereja do bolo, vamos dizer assim, do ponto de vista da nossa percepção da conclusão de um processo evolutivo. E é importante nos darmos conta disso, porque atualmente nós estamos tendo, como meus antecessores falaram nas suas intervenções, nós estamos construindo pensamentos e estamos construindo nossas reflexões para agir no mundo, para atuar no mundo, para estarmos presentes no mundo. E nessa construção evolutiva, nós expressamos no humano, e é importante essa diferenciação, nós expressamos no humano e como humanos a razão, a sensação, a sensibilidade e a intuição. Nós somos esses seres quaternos que integram uma racionalidade, que reflete sobre a realidade, que pensa, né? E isso foi uma construção civilizatória, porque os nossos ancestrais não sabiam disso. Eles olhavam as estrelas mudando e diziam, ai, João, as estrelas estão mudando. Eles olhavam a lua mudando de forma, a lua está mudando de forma. Aí eles começaram a observar o movimento das marés, começaram a observar quando se fixaram na terra, que quando eles plantavam em determinadas épocas do encontro do sol com a lua, a colheita era melhor. E assim fomos construindo as nossas civilizações. Então eu acho importante refletir sobre esse processo evolutivo do ser humano hoje, porque ele não caiu de paraquedas, né? Nós não temos pegadas a seguir. Nós não temos pegadas a seguir. Nós construímos o nosso processo evolutivo a partir das nossas próprias experiências. Então, se hoje nós estamos vivendo uma crise planetária, é a partir das nossas reflexões e da nossa experiência que nós vamos prosseguir nessa construção. Então, quando eu vejo o Albino trazer essa reflexão sobre a questão da economia, colocando a gente quase que numa camisa de força, dizendo assim, olha, se você não consumir, nós não podemos mexer a economia, sabendo que é isso que a gente vai precisar fazer. Então, o convite que está implícito nesse momento para nós, como humanos, é sairmos dos trilhos e irmos para as trilhas. Confiarmos na nossa capacidade criativa, ousada, que nos trouxe até o presente momento. Porque se nós não integrássemos em nós esse DNA cósmico que herdamos e que faz parte do processo da vida, que inclui ousadia, criatividade, coragem, diálogo, complexidade, simplicidade, entrega, confiança, compaixão, são aspectos subjetivos que, juntamente com as transformações que nós vimos acontecerem na Terra, que se há milhões de anos atrás haviam vulcões incandescentes e oceanos escaldantes, essa era a realidade do nosso planeta, pois a sabedoria da vida transformou esses vulcões escaldantes em bem-te-vis, em beija-flores, em orquídeas, em você, em mim, nos nossos filhos, nos seres humanos, que assistimos e integramos hoje como humanidade. Então, de fato, nós estamos sendo convidados para esse novo desenho de estarmos no mundo, né? A Terra, ela providenciou todas as condições essenciais da vida, né? Os gregos chamavam a Terra Gaia, nossa mãe, um organismo vivo. E ela, de fato, é viva e hoje a física quântica, a biologia molecular, todos os estudos comprovam que a subjetividade, o sentimento, não é um atributo humano. Ele é um atributo da vida. A vida tem cognição. A vida dialoga. Agora, nós humanos construímos uma visão do planeta e de nós mesmos focados na nossa própria visão do mundo. Antropocêntrico, centrado no nosso olhar, olhando para o próprio umbigo. Então, nós, de fato, nos acreditamos desconectados da Terra. Criamos uma fantasia da separatividade, né? E quais os caminhos possíveis para a gente
construir um novo olhar? Qual seria a direção possível para essas trilhas que apontariam diferentes formas de lidarmos com o planeta Terra, lidarmos conosco mesmos, com os desafios que nós mesmos criamos, por não termos pegadas a seguir e aprendemos com as nossas próprias experiências. E aí eu abro parêntese para convocar a compaixão. A compaixão por nós mesmos. A compaixão é aquele sentimento divino e sagrado que nos torna capazes de nos colocar no lugar do outro e sentir amor por ele. Então, se nós formos convocados hoje para expandirmos a nossa consciência para uma consciência de pertencimento, essa consciência de pertencimento, onde, como dizia São Francisco de Assis, a humanidade não existe apenas formada por homens e mulheres, mas por todos os filhos e filhas da Terra. E aqui eu lembro o professor José Lutzenberg, que uma vez em uma palestra, ele apontou para uma linda árvore que estava do lado e disse: olha essa árvore e reconhece nela teu pulmão fora de ti. E é fato. Nós hoje respiramos e a nossa relação é possível acontecer, porque existem pulmões fora de nós. As nossas águas, algumas imagens traziam os olhos. As águas do planeta ocupam o nosso corpo na mesma proporção da Mãe Terra, os mesmos 70%. E os gregos diziam, assim como está fora, está dentro, aqui, assim como está acima, está abaixo. Então, como eu acho que posso curar a Mãe Terra, as águas da Mãe Terra, só olhando para a água fora? Achando que o problema hídrico diz respeito aos rios, diz respeito aos oceanos lá longe. E não reconheço que em mim, dentro das minhas veias, nos meus olhos, nas lágrimas que eu sou capaz de chorar de alegria ou de tristeza, estão as águas dos rios que percorrem a Mãe Terra e vêm parar dentro de mim nos meus alimentos. Ou no copo d'água que eu tomo. Né? Então, nós precisamos nos abrir para esse reconhecimento. Então, isso é uma convocação que a Ecologia Profunda nos convida a fazer. Construir um novo olhar sobre as nossas relações com a Terra. E pararmos de olhar que o problema da Terra está fora de nós, que não está. E isso a gente constrói com uma consciência de pertencimento. Porque essa água aqui, né, eu não sei de que rio ela veio, de que fonte, de que nascente, mas a partir de agora, o nome dela é Regina. O nome dessa água agora sou eu. Ela está dentro do meu corpo. O suco de laranja que você tomou hoje de manhã, se foi plantado num pomar perto de uma margem do Rio São Francisco, e provavelmente na sua sabedoria a árvore puxou para a sua seiva a água do rio, entrou no corpo dela, foi para a laranja que veio para o seu suco. Do ponto de vista da água, hoje você tem o Rio São Francisco correndo dentro das suas veias. E a mesma coisa podemos falar dos minerais, podemos falar do ar, podemos falar da terra, de toda a constituição que existe e que transita pelos nossos corpos. Então, como nos educarmos para essa consciência de pertencimento? Então, talvez a gente possa abrir o nosso corpo como um sacrário, reconhecer o nosso corpo como um sacrário, um espaço sagrado de expressão da vida, que é isso que ele é. Ele é um espaço sagrado que sintetiza no micro, num pequeno universo em miniatura, aquilo que está no universo fora. Nós temos as águas da Mãe Terra dentro de nós. Nós temos as montanhas da Mãe Terra dentro de nós. Temos o calor da Mãe Terra dentro de nós. E o ar. Vocês sabem que a palavra espírito vem do latim spiritus, que significa o sopro. Então, talvez uma das formas de construirmos uma consciência de pertencimento seja através da respiração. Aprendermos, nos educarmos para respirar. Porque quando você respira, e isso é a sabedoria da vida, é totalmente indolor, você nem lembra que respira. Tamanha é a generosidade da vida. Você só sente que
opa, estou respirando, se alguma coisa não estiver bem no seu corpo. Se o seu organismo estiver vivendo uma autorregulação e você estiver em equilíbrio, você nem pensa que está respirando. E é esse ato de troca que nós temos o tempo todo com a Mãe Terra, foi o grande sim que nós dissemos para a vida quando saímos de dentro do útero das nossas mães. Porque se naquele momento a gente não fizesse, todo o nosso projeto de vida terminaria ali. O mesmo eu digo olhando para essa imagem da Terra. Essa atmosfera que está em volta dela. Todos os nossos projetos de vida não terão nenhum futuro, nenhuma possibilidade de enraizamento se a nossa Mãe Terra parar de respirar, parar de gerar o ar. Então existe uma corresponsabilidade. Nós esperamos que as águas do mundo brotem nas nascentes para encher os nossos copos d'água. E nós, como filhos e filhos desse processo evolutivo, como parte integrante dele, é isso que a Terra espera de nós. Assim como espera das abelhas, assim como espera dos cupins, assim como espera da polinização que acontece com os pássaros, agora na primavera, onde nós estamos vendo as sementes, apesar da seca, apesar do calor, as flores do cerrado estão explodindo, né? Tem um processo, um banquete de polinização, porque a vida tem uma sabedoria. Então, talvez nós possamos também nesse processo de integrarmos a simplicidade, desenvolvermos o nosso olhar para ela, para a Mãe Terra, e vermos como ela lida com essas questões. Como que ela lida com as suas sementes novas? Como que nós estamos lidando com as sementes novas da humanidade, nossos filhos e filhas, nossas crianças? Então, esse é um aprendizado de viver. A simplicidade é um aprendizado de viver. Nós estamos sendo convidados a desaprender questões que nos geram apego, que nos geram medo, que nos geram a dúvida, que nos geram o reter e o controle, ou melhor, a ilusão do controle de um processo de transformação que faz parte da vida. Né? O Humberto Maturana, ele diz que todo ser vivo vem da mesma célula ancestral. E que para conhecer o ser humano é preciso conhecer o seu processo histórico. Então nós somos o resultado de um processo evolutivo da vida que está impresso em nós. Nós guardamos as memórias do mundo nas nossas células. Nós guardamos as águas do mundo nos nossos corpos. Nós guardamos os minérios e toda a sabedoria dessa construção de 4 bilhões de anos no nosso ser. E esse nosso ser transborda em relação, não apenas numa relação do fazer, do conhecer para fazer, mas do conhecer para fazer, para conviver e para ser. Nós trouxemos aqui a lembrança, claro, do nosso mestre, Cristo, né? E aqui eu me lembro que o meu filho uma vez, e aí a gente vê como é importante a inocência, como um reconhecimento de sabedoria inerente ao nosso ser, e talvez a gente precise convocar nessa construção a nossa inocência, nosso olhar inocente ainda, que acredita na capacidade e na força do amor e na capacidade de transformação. Porque talvez essa seja a força que vai nos tirar de uma ética de exclusão, de opressão, para uma ética de solidariedade. Então, aqui nós lembramos, ama teu próximo como a ti mesmo. Por que nós temos que pensar que o nosso próximo é um humano? Se nós todos pertencemos a uma grande família dos filhos e filhas da terra. Por que o meu próximo não pode ser a água, a mina que brota do lado da minha casa, a árvore que está na frente do meu jardim, ou dentro da minha quadra? Né? Por que eu não posso abrir a minha percepção, minha consciência e confiar na minha capacidade de amar e de doar amor e incluir nesse próximo os próximos que me fazem estar vivo?
como as árvores do mundo, como as águas do mundo, como as montanhas do mundo. Esse é um amor inclusivo, capaz de gerar uma ética de solidariedade. Não uma solidariedade de interesses, mas uma solidariedade de amor real, onde eu digo, amo o meu próximo como a mim mesmo. E reconheço nesse próximo não um ser que me satisfaz, ou que me assegura algum privilégio, mas porque ele simplesmente existe. Ele é uma presença. E talvez esse seja como direi, uma das patologias do nosso momento, né? Porque nós olhamos para o nosso planeta Terra, nos deslumbramos ao imaginar todo esse processo evolutivo fantástico em bilhões de anos, do ponto de vista da objetividade da matéria, mas subtraímos a subjetividade que estava subjacente a toda a criação. Não é possível que o amor tenha surgido num estalar de dedos, ou que a ternura tenha surgido porque alguém, de repente, se sentiu envolvido afetivamente com alguma coisa ou alguém. É claro que todas as nossas virtudes, todos os nossos sentimentos, também são resultado de um processo evolutivo. O amor, à medida que ele é exercido, ele se expande. Ele cria novas linguagens. Ele reconhece. E a partir da experiência do amor, porque o amor não é um discurso. Assim como o perdão não é também um discurso. Vocês lembram, a palavra perdoar vem do latim perdonare, que significa doar através de. Então, esse processo de doação, esse processo de entrega, esse processo de perdão, ele é construído na experiência. Então, como podemos nos educar, além do sopro, para outros olhares? Nós somos seres de 5 sentidos: visão, tato, paladar, audição e olfato. Então, talvez a gente possa, nessa nossa sociedade, tão sociedade do espetáculo, que nós perdemos o paladar, nós comemos qualquer plástico. Nós comemos coisas que as pessoas dizem que é comida e não é. Nós comemos elementos geneticamente modificados. Isso não faz parte do nosso organismo. O nosso corpo não lê essas cadeias de plástico que botamos no mundo. Botamos dentro do nosso mundo interno. Estão destruindo nossas florestas para plantar transgênico, dizendo que é para aumentar o índice de produção de alimentos. Não é verdade. A FAO, é só você ir no Google e lá, FAO, Relatório Mundial de Produção de Alimentos. Vocês vão ver que nós estamos desperdiçando muito alimento. Nós vivemos numa sociedade de obesos. Então nós precisamos, a simplicidade é nós nos educarmos para reverenciarmos os nossos sentidos. Oferece um hambúrguer para uma vaca. Ela não vai comer jamais, não é? Ela sabe que ela não pode terceirizar o equilíbrio, a harmonia, o bem-estar do corpo dela para uma farmácia, para um hospital. Ela tem essa sabedoria. Então ela se autorregula. Então, para viver essa simplicidade, é preciso resgatarmos esses sentidos. O olfato, né? Nós vivíamos... Nossos espaços estão cheios de cheiros. E às vezes a gente perde o sentido do cheiro do nosso próprio suor, que fala para nós se nós estamos bem, se nós estamos ansiosos, né? A mesma coisa em relação à visão, o olhar. E hoje, mais do que nunca, o professor falou da complexidade, né? Nós sabemos que a construção não é linear. Então, nesse momento em que eu falo com vocês, que nós estamos nessa partilha, porque nós estamos trocando, na verdade. Eu estou falando com vocês, mas eu estou recebendo de vocês toda a energia que vocês estão me mandando. Seja de concordância, seja de discordância, seja de amor, seja de rejeição. Eu sou um ser. Todos nós somos seres com esse dom. Então, a viver a simplicidade, sendo filho da terra, que tem essa raiz humus, por isso que a gente é humano,
Porque nós somos filhos da terra, do humus da terra. Nós brotamos da terra. E esse humus, essa mesma raiz, vem a palavra humildade. E humildade não é você ficar encolhido num canto. É você ser do seu tamanho. Isso que significa humildade. É você ser do seu tamanho. Porque numa floresta, um musguinho, ele não se sente inferior a uma sibipiruna. Ele sabe que na composição daquele ecossistema, embora ele seja desse tamaninho, ele é tão importante quanto aquela grande árvore. Então, o resgate da consciência de pertencimento é essa possibilidade de nos integrar com essa totalidade, né? E que o poeta disse assim, eu vou ler porque eu tenho medo de esquecer, por isso que eu trouxe esse papelzinho. O poeta diz assim, caminhante, são teus passos o caminho e nada mais. Caminhante, não há caminho. Se faz o caminho ao andar. Ao andar se faz o caminho. E ao voltar a vida atrás, se vê a trilha que nunca há de voltar a pisar. Caminhante, não há caminho. Apenas estrelas do mar. Então, se não há caminho, e se as estrelas vermelhas, olhadas agora pelo Hubble, na alvorada da criação, identifica que as estrelas estão vermelhas, isso significa que o espaço está em expansão. Isso significa que nós estamos em Gênese. Isso significa que é momento de renovarmos-nos, de nos abrirmos para uma experiência. E a experiência mais extraordinária que eu acho que podemos nos abrir nesse momento é a de sermos livres. Sermos livres da mídia, que nos diz como devemos nos vestir, como devemos falar, como deve ser o corpo da mulher. As nossas mulheres estão sendo vítimas dessa mídia perversa, que diz como que tem que ser o corpo de uma mulher. Isso está gerando todo um desequilíbrio nas relações entre as pessoas, uma série de artificialismos. E, no entanto, nós somos esse corpo sagrado, mas nós também somos esse universo de sentimentos, esse universo de sensibilidade, esse universo de emoções, capaz de transformar, capaz de transmutar, capaz de renovar-se. Eu tinha trazido uma reflexão sobre essa questão da sustentabilidade, mas eu vou apenas lembrar que a sustentabilidade é a habilidade para se sustentar. Todos nós, como somos filhos da terra, temos o mesmo DNA que percorre todos os seres da criação. Então nós somos capazes de identificar em nós os caminhos possíveis para, através do exercício da simplicidade, da abertura e da confiança no amor, sermos seres de liberdade, sim. O filósofo disse que a liberdade é a consciência da necessidade. Eu tive uma experiência fantástica, já fechando, quando eu fui para as Anavilhanas, que são um arquipélago de 365 ilhas, que existe lá no Alto Rio Negro, a 14 horas de barco de Manaus. E sempre fui acostumada a viajar levando 1000 coisas nas minhas malas. E, de repente, conseguimos ir para o Parque Nacional do Jaú, que fica a mais 10 horas de Novo Airão. E aí era um barco pequeno, e então o canoeiro falou, olha, você não pode levar mala. Você pode levar no máximo uma mochila com 10 itens. Sendo que desses 10 itens, um já era a minha rede, onde eu ia dormir, na casa dos caboclos lá, porque não tem pousada, e o véu, que esses 2 artigos você não pode deixar de levar. Então, naquele momento, eu tive que experimentar na minha existência a simplicidade de ser. E foi tão libertador, porque no 3º dia que eu vi que eu dava conta de ficar sem meus cremes, sem o meu desodorante, sem o meu shampoo, sem as coisas todas que eu achava que eram essenciais na minha vida. Naquele 3º dia que eu acordei escutando os pássaros deitados na rede, vendo, eu disse, gente, não é preciso tanta coisa para se ser feliz. A gente pode ser feliz com bem menos. Então, o exercício,
Esse é um exercício que eu gostaria que vocês fizessem. Façam um dia em casa. Eu vou dar uma guarita para vocês. Eu tive direito a 10. Eu vou dar direito a 18 para vocês. Se fosse acontecer uma grande transformação, vocês só podem levar 18 itens. Que 18 itens vocês levariam? Esse é um exercício interessante de desapego e também de reavaliação de valores. Porque muitas vezes nós nos colocamos em marcha, né, na bem-aventurança, como diz o professor Hélio, e carregando atrás de nós coisas que não precisamos mais, né? Mas estamos ali arrastando essas coisas. E essas coisas subtraem muitas vezes de nós a experiência de um exercício de liberdade, de expandirmos os nossos olhares para verem não apenas aquilo que está compreendido nos 7 raios do arco-íris, mas todas as várias realidades que a complexidade da vida nos disponibiliza, por exemplo, neste espaço lindo, né? Então, que nós tenhamos essa capacidade de expandir os nossos olhares para vermos o que podemos ver. Expandir nossos ouvidos para outras escutas que nasçam do nosso próprio coração. Porque o coração é o nosso maior mestre. Ele vai te dizer o que você deve fazer. Escute ele. Siga-o, né? Carlos Castaneda dizendo, se você for escolher um caminho, observe se esse caminho tem um coração. Se ele não tiver um coração, ele não é o seu caminho. Então, abrir a escuta, abrir o olhar, abrir todos os sentidos para essa percepção e honrar nesse sacrário que cada um de nós é, que abriga nossas almas, que são infinitas. Nessa morada, esse planeta azul, melhor dizendo, né? Ele é uma das moradas da consciência cósmica. E nós, do ponto de vista de alguma bactéria ou de algum vírus, também somos essa morada, não é? Porque a escala evolucionária permite, do micro ao macro, a expressão do espírito, né? Então, que nós sejamos capazes dessa inclusão, dessa ampliação do que seja a grande família dos filhos e filhas da Terra. E eu vou finalizar trazendo um poema que é uma convocação. Mas eu acho que cada um de nós está sendo convocado neste momento para trazer o seu melhor. Pode não ser o ideal do mundo, mas você sabe que é o melhor que você pode fazer. E é isso que o mundo está esperando de você. Que você traga o seu melhor. Seja você um musguinho, seja você um cajueiro, seja você um baobá. Não importa. É você. É único, é sagrado, é um sacrário, né? Então, renova-te. Renasce em ti mesmo. Multiplica os teus olhos para veres mais. Multiplica os teus braços para semeares tudo. Esquece os olhos que viram. Cria outros para as visões novas. Esquece os braços que semearam para que eles se esqueçam de colher. Ser sempre outro, sempre o mesmo, longe e dentro de tudo. Obrigada.